gente muda. O mundo muda, a gente muda, o mundo muda. O mundo muda, a gente muda. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente. E antes de chamar nosso convidado, vou fazer um agradecimento especial ao Rodrigo Cordeiro aqui, nosso grande Rodrigo Cordeiro, que fez imagens maravilhosas aqui para o programa para 2016. E eu queria deixar registrado esse agradecimento ao Rodrigo pelo trabalho que ele fez. E hoje, mantendo aquele ritmo de levar qualidade de informação ao telespectador da TV Com e do programa Cidadania e Meio Ambiente, eu vou receber o gestor do Consulado de Portugal, José Augusto do Rosário. José, é um prazer enorme estar recebendo você aqui no programa. Por favor, vamos sentar. E, José, o prazer é duplo, né? Primeiro, por estar recebendo você, que eu já conheço aí de alguns eventos aí da comunidade portuguesa. E segundo, eu como cidadão português, estar podendo trazer um representante do consulado, o que me honra muito, né? Então eu queria agradecer a sua presença e também agradecer não só pelo fato de você estar representando o consulado, mas também representando o nosso cônsul, o senhor Armênio Mendes. Obrigado, Nelson. Sou eu a agradecer o convite e a oportunidade de trazer algumas informações da nossa comunidade portuguesa, que é muito grande e ativa aqui na nossa Baixada Santista. A nossa comunidade, ela gira em torno de mais ou menos quantos indivíduos que você tem, assim, conhecimento? Hoje, inscritos no consulado, nós temos 45 mil cidadãos, que estão distribuídos em toda a jurisdição do consulado, que não é só a Baixada Santista, mas também todo o Vale do Ribeira. E dentre esses 45 mil cidadãos, eu posso te afirmar que hoje a grande maioria já são filhos e netos de cidadãos portugueses que adquiriram a dupla nacionalidade. Puxa vida, então nós temos aí uma abrangência muito grande, né, da jurisdição do consulado. E os serviços que o consulado dispõe hoje para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de obter a dupla cidadania e têm essas pré-condições, quais seriam esses serviços, né? Bom, o consulado, ele presta serviço em todas as áreas, ele tem todas as atribuições de um consulado de carreira, apesar de ser um consulado honorário. Portanto, nós temos toda a parte de registro civil, toda a parte de notariado, de emissão de documentos de identificação e também de documentos de viagem, como é o passaporte e títulos de viagem. Mas hoje a nossa grande demanda, sem dúvida, é a dupla nacionalidade, que é o que a maioria busca, por diversas razões. Alguns porque querem fazer o resgate de raízes, porque tem no seu íntimo o espírito lusitano, e outros porque pretendem ter o passaporte, que, como sabe, abre muitas portas. A gente sabe que, desde o descobrimento do Brasil, a presença portuguesa na nossa região é muito forte. Afinal de contas, é na nossa ilha aqui que praticamente, na verdade, o Brasil nasceu, né? A primeira cidade do Brasil, São Vicente, enfim. Nós temos aí arraigado uma história muito forte a partir de 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, e posteriormente, em 1532, veio aqui para essa região iniciar a colonização, né? Então, até gostaria que você abordasse um pouco esse aspecto histórico, né, da presença portuguesa aqui na nossa região. Bom, a nossa região é pródiga nesse sentido, como você já disse, de ter sido fundado, Santos, por Brás Cubas, um português, Martim Afonso, que chegou em 1532 para colonizar, então São Vicente é a célula máter, e depois a criação da primeira Santa Casa. E de lá para cá, muitos portugueses vieram, inclusive Santos teve um papel muito importante nesse processo, porque, não sei se você sabe, mas Santos é o segundo consulado mais antigo de Portugal no Brasil. Uhum. O primeiro consulado criado no Brasil foi o do Rio de Janeiro. E, em seguida, foi criado o de Santos no ano de 1844. E a história da imigração portuguesa para o Brasil passa pelo Porto de Santos, onde o consulado era a instituição que abraçava, abrigava
e fazia com que esses cidadãos portugueses se ambientassem, sociabilizassem aqui na região. Eu acho que nós temos uma comunidade que veio crescendo. Em uma altura nós tivemos, inclusive, a maior parte da população aqui na região eram portugueses. E tudo isso contribuiu para que nós tivéssemos uma cidade estritamente portuguesa. Há quem diga que Santos, proporcionalmente, é a cidade mais portuguesa do Brasil. E aí a comunidade portuguesa hoje na cidade, ela continua com esse peso ou houve uma diminuição? Estatisticamente, qual é a visão que o consulado tem a respeito da comunidade? Sem dúvida que diminuiu por conta de que a imigração foi encerrada em 75. De lá para cá nós não tivemos muitos imigrantes, mas como vieram muitos naquela altura, a cidade ainda tem um peso dessa imigração, dessa comunidade. Basicamente, a nossa região é composta por duas comunidades importantes de Portugal. É a comunidade dos arauquenses e dos madeirenses. Os madeirenses se distribuíram mais na prestação de serviço e comércio, e os arauquenses da mesma forma com as padarias, com os açougues e construções. Mas são as duas comunidades mais fortes na nossa cidade. Entendo. Eu particularmente, a minha família veio de Viseu, né? Daquela região, é um pouco mais ao norte. É mais ao norte, Viseu, Guarda, o pessoal da Serra da Estrela. Também tem um contingente grande aqui na cidade. E a presença é notória, né? As instituições, né? São várias instituições, porque você não é só apenas e tão somente gestor do consulado. Você tem outras atividades em outras instituições que você também tem como administração, né? Sim, até porque o consulado não é uma instituição apenas de serviço. Tem nas suas atribuições também proteger e ajudar a comunidade. De maneira que nós temos, sim, ações junto às entidades portuguesas, seja ela o Centro Português, o Tricanas de Coimbra, a Associação Atlética Portuguesa, a Casa da Madeira e tantas outras que existem aqui na nossa cidade. E também a escola portuguesa, por exemplo, nós estamos ali ajudando na administração, que é para poder oferecer o serviço que oferece. Hoje a escola portuguesa atende 108 crianças carentes ali do entorno do mercado e da Vila Nova, oferecendo educação de qualidade, uniforme e alimentação. Puxa, isso é fantástico. E você também faz parte da administração da escola portuguesa? Sim, eu participo. Hoje eu sou o presidente da escola portuguesa. Assumi em fevereiro do ano passado, portanto, em fevereiro desse ano eu faço um ano, acompanhado de um grupo muito seleto e de boa vontade, e que tem feito tem levado grandes iniciativas na escola adiante. E também nós participamos dos eventos. Por exemplo, nós criamos há cerca de 6 anos o evento que chama-se o Dia de Portugal. Perfeito. Dia de Portugal é um evento onde nós conseguimos reunir quase todas as camadas da nossa comunidade, sejam os empresários, sejam os populares, sejam as entidades e os artistas também, que num dia único, que é o dia 10 de junho, o dia que se comemora o Dia de Portugal, nos reunimos na praça e transformamos aquela praça em Portugal, toda colorida de verde e vermelho, celebrando o Dia de Portugal. No ano passado, se eu me recordo, foi ali no Valongo, né? Exatamente. Deve se repetir esse ano também, porque o povo sentiu o espaço muito aconchegante, né? Diferente do que foi nos anos anteriores, na Praça Mauá, que era um espaço mais amplo, e então o povo se dispersava muito. Ali no Largo Marquês de Monte Alegre, exatamente ali na frente do Valongo, é mais acanhado, mas o povo fica melhor acomodado. Entendo. E nós temos também muitos artistas portugueses aqui na região, né? Esses artistas, eles participam de eventos somente nessa festa do dia 10 de junho ou existe uma relação entre esses artistas e o consulado e a comunidade? Como é que essa integração é gerenciada? Nós sempre estamos prontos a apoiar toda e qualquer iniciativa que envolva Portugal.
E graças a Deus nós estamos muito bem servidos de artistas. Nós temos, por exemplo, a fadista Marli Gonçalves, que já extrapolou as fronteiras da nossa região, já é uma artista nacional e internacional. Inclusive, o ano passado esteve na Rússia, levando fado português, cantado por uma cidadã da nossa comunidade. Temos também a banda Filhos da Tradição, que faz uma mescla muito interessante do popular, do folclórico e do tradicional da música portuguesa. E tantos outros, né, artistas que compõem os ranchos, mas também fazem trabalhos individuais, cantando fado, cantando música popular portuguesa, como é o Marcos Vitor e a Verinha, e tantos outros que a gente sempre, quando tem oportunidade, busca apoiar. Sim, eu sempre acompanho de uma forma geral, também investigo muito, vou atrás das informações. Eu já encontrei, José Augusto, grupos portugueses, mesmo lá em Portugal, cantando música com influência celta, né? Aquelas músicas ligadas à Idade Média, etc. Achei interessantíssimo isso, né? Então, se a gente procurar, a gente vai descobrindo coisas fantásticas aí da comunidade portuguesa a nível internacional, né? É legal. Mas eu até gostaria que você colocasse um pouco para a gente e para o nosso público telespectador, principalmente os descendentes portugueses, como é que está hoje Portugal, né? O momento de Portugal hoje. Portugal atravessou um período de crise muito séria, que teve início em 2010, mas assim como foi desbravar os mares, assim como foi conquistar o mundo, para sair da crise foi um passo grande, né? Importante. E hoje, né, está numa situação onde já está com o pé fora da crise. Já conseguimos que voltasse a credibilidade internacional, conseguimos também diminuir os índices de desemprego. Nesse momento, Portugal está num crescente muito grande. O que nos faz ficar com o pé atrás é que, por outro lado, estamos atravessando um momento de ebulição política. Como você sabe, nós tivemos eleições em setembro, em agosto foi destituído o governo, em novembro assumiu um novo governo e agora em janeiro nós vamos ter eleições presidenciais. Então, neste período, deu uma parada, mas nada que impeça a retomada logo após a eleição do novo presidente da República. Mas esse é um assunto, José Augusto, que a gente vai deixar para o próximo bloco. Você vai me dar licença e o nosso público telespectador, eu peço um minutinho só, a gente vai fazer um break e volta já já. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Viu a placa? Tava de proibido estacionar, tava de deficiente. Ah, de deficiente pode? Ah, mas não sei, na vaga de deficiente aqui. E deficiente pode? Não, não pode. Pois é. Mas era outra placa, né? Um minutinho só, eu tava entregando um currículo pra uma amiga que eu combinei de encontrar aqui pra um trabalho. Ah, então realmente foi mal. Eu fiquei 5 minutos aqui, eu já tô saindo com o carro. Já fiz a multa.
Programação em Reação, todos os dias, à 1h15 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 11 da noite e à 1 da manhã. Eu espero você para debatermos os principais assuntos da região. Ação e Reação, apresentação Augusto Capa de Casa. Espero você! José Augusto, nós temos um quadro aqui no programa chamado Os Olhos do Dono. É um quadro empresarial que a gente trouxe aqui para a nossa Baixada Santista para ajudar a subsidiar os empresários locais, justamente no momento, né, a gente acompanha os acontecimentos a nível nacional e houve informação, agora veiculada pelos meios de comunicação, que mais de 1,5 milhão de empregos formais foram perdidos no país. Quer dizer, a gente sabe que quando esse dado oficial ocorre é porque muito mais do que isso está ocorrendo no país. Então eu vou passar a você essa revista da empresa Realidade Tributária, que eu faço questão de passar às suas mãos, e não só às suas mãos. Gostaria que você também levasse de presente o nosso cônsul Armênio Mendes, que também é um empresário, que vai, sem dúvida alguma, apreciar esse material. Muito obrigado, vou ler com gosto e tenho a certeza que vou fazer chegar às mãos do senhor Armênio Mendes. E agora nós vamos chamar a jornalista Fabiola Fiorentino com o quadro Os Olhos do Dono. Olá, Os Olhos do Dono está de volta e hoje para falar sobre energia elétrica. É um monstro aí, o que tem aterrorizado muita gente, muitas empresas. As empresas hoje elas têm um custo muito alto porque máquinas, equipamentos, ferramentas para manter tudo funcionando e acaba gerando um custo muito alto, né, Roberto? Como é que a tributária ela pode ajudar esses empresários que estão aí lidando com esses aumentos de energia elétrica mês a mês, com essas taxas crescendo sempre? O que você pode dizer que a realidade ajuda esses empresários? Fabiola, uma coisa interessante, o tema, o custo, né, a despesa com energia elétrica, ela é preocupante porque praticamente é a terceira maior despesa numa empresa. E a realidade tributária apresenta uma alternativa para reduzir esse custo de uma forma bastante inteligente através de uma compensação tributária. Quando se fala em energia elétrica, a gente sabe que há um grande desperdício e há também alguns impostos embutidos ali no custo da energia elétrica. E a tributária, ela consegue, através de um corpo técnico altamente qualificado, fazer um laudo, né, da empresa para que, através desse laudo, seja possível a gente fazer a compensação dos tributos, para que os contadores das empresas possam fazer a compensação desses tributos na hora de pagar os seus impostos, então reduzindo a incidência do valor da energia elétrica no seu custo e economizando automaticamente. Então, se você ficou interessado nesse serviço que a Realidade Tributária oferece para a sua empresa, acesse o site osolhosdodono.com.br e seja um associado. Até mais! Bom, José Augusto, a gente no final do primeiro bloco, a gente abordou a questão do momento de Portugal hoje. Você falava sobre a questão política também de Portugal e a proximidade das eleições. Então, eu queria explorar um pouquinho esse tema e que você pudesse esclarecer melhor sobre essas próximas eleições que Portugal vai ter agora nos próximos dias, né? Bem, Nelson, como você sabe, o sistema político em Portugal é o parlamentarismo. Perfeito. Recentemente, elegemos todo o parlamento e o primeiro-ministro. Agora nós vamos eleger o presidente da República. O presidente da República, que é o chefe máximo, que tem poder, inclusive, de destituir o Congresso e chamar novas eleições. E é importante que a comunidade tenha consciência disso e participar deste processo eleitoral. As eleições vão decorrer no próximo final de semana, portanto, sábado e domingo, com a Assembleia montada no Consulado de Portugal. Todos aqueles cidadãos portugueses que estejam recenseados para o voto devem fazê-lo. E se tiverem dúvidas, né,
se podem ou não votar, basta ligar ao consulado e nós vamos informar se eles estão inscritos no caderno eleitoral. Dos 45 mil cidadãos inscritos, nós temos 7 mil recenseados para participar do processo eleitoral. Portanto, eu queria até aproveitar a oportunidade do teu programa e conclamar a nossa comunidade portuguesa que participe, é importante que o façam, porque só assim Portugal poderá dar mais importância para a nossa comunidade, que é grande, mas tem que ser expressiva também no voto, para que eles possam também desenvolver políticas, né, que favoreçam a comunidade imigrada. Sem dúvida, eu acho uma questão muito interessante, uma informação que eu obtive há anos atrás sobre a participação de deputados de várias partes do mundo, né, no parlamento português. Eu achei isso fantástico do governo português ter essa condição de ter um representante do continente africano, do sul-americano, das Américas, enfim, Oceania, ter um representante no parlamento, porque isso faz com que Portugal possa estar aí falando mais de perto com as comunidades internacionais através dessas representações. Eu achei isso fantástico, viu, José Augusto? Até porque Portugal hoje é um país que tem 10 milhões de habitantes. Fora imigrado, tem 5 milhões. Portanto, é um contingente expressivo, sem dúvida, que precisa ser ouvido. Esse contingente imigrado contribui muito para o PIB de Portugal, mandando as suas remessas, tendo seus investimentos lá em Portugal. E Portugal dá uma importância muito grande para as comunidades imigradas. Tanto é que existe uma secretaria específica para a imigração. Existe uma Secretaria de Estado para cuidar da comunidade imigrada. E nós aqui elegemos, inclusive, um deputado para a Assembleia Nacional, originário daqui do Brasil. Está lá sentado, a Assembleia Nacional, o deputado Carlos Páscoa, eleito pela nossa comunidade. E nesse processo de votação, não pode ser ninguém pode estar representando alguém nesse voto, né? Por procuração. Não, o voto é presencial, só o próprio pode fazê-lo. Não pode ser representado por documento qualquer. Tem que ser a própria pessoa a ir votar. E eu acho importante não só exortar a todos os cidadãos, os 7 mil, né? Que podem votar. 7 mil que podem votar, a comparecer e contribuir com a mãe pátria portuguesa, como podemos dizer, mas também os demais, né? Dentre os 45 mil, a diferença entre 45 e 7 mil, que se dirigem ao consulado. É evidente que agora está já fechado, está encerrado essa condição. Mas para as próximas eleições, né? Sim, sem dúvida. Encerrando esse período eleitoral, já abrimos novamente o processo de recenseamento. O problema é que o voto em Portugal não é obrigatório, o recenseamento sim. E aqui na imigração, nem mesmo o recenseamento é obrigatório. Mas é o que eu digo sempre. O voto não é uma obrigação legal, mas é uma obrigação moral, porque todos aqueles que têm a cidadania portuguesa, que têm o seu passaporte da Comunidade Europeia, não deve pensar só nas vantagens que esta nacionalidade lhe traz. Tem que pensar também nas responsabilidades, né? E tem um dado muito importante. Muitas pessoas fazem a nacionalidade, passam a nacionalidade para seus filhos ainda menores, sem saber que quando completarem 18 anos, vão ser chamados a servir o Exército. Então, as Forças Armadas convocam, no Dia da Defesa Nacional, todo aquele cidadão quando completa 18 anos, tanto meninos quanto as meninas também, a fazer o serviço militar. Ou então, vivendo no estrangeiro, vai lá no consulado e faz uma justificativa pedindo a dispensa. Mas tem essas responsabilidades também com a nação portuguesa. Sem dúvida. Eu acho que a pessoa não pode querer o passaporte apenas para questões pessoais, né? Acho que seus vínculos familiares, as tradições, todo mundo tem que ter essa relação com o consulado, né? Não é apenas uma questão documental, né? De obter um benefício para poder viajar. Eu acho que isso é insuficiente numa relação de origem, né? Sem dúvida. E um dado importante é que, recentemente, 29 de maio do ano passado, foi aprovada uma lei que abre a possibilidade para netos de cidadãos portugueses, cujos pais já tenham falecido, também obtenham a nacionalidade. Só que, nesse caso, Portugal exige que tenha provas de afinidade com Portugal.
Ou seja, a prova de afinidade seria, no local onde ele vive, está vinculado a alguma entidade portuguesa, que já tenha ido a Portugal outras vezes, porque senão essas pessoas vão buscar exatamente por interesse em ter o passaporte e não por ter ligação, não por ter aquela alma lusitana que eu disse no início. Não, essa notícia é importantíssima. E os netos aí que estão dentro dessa condição podem então se dirigir ao consulado, né? Sem dúvida. É muito difícil, José Augusto, essa questão da dupla cidadania, né? De como obtê-lo, o processo, tudo, é muito complicado? Olha, hoje está muito fácil adquirir a nacionalidade portuguesa, aqueles que têm direito, ou seja, os filhos, né, de cidadãos portugueses têm o direito direto, netos cujos pais estejam vivos também têm direito, desde que os pais também façam o processo de nacionalidade. As esposas que casaram com cidadãos portugueses até o dia 3 de outubro de 81, todos esses têm direito. E o processo está muito simples, está muito fácil. Nós buscamos desburocratizar ao máximo, facilitamos, ajudamos inclusive na configuração do processo. Basicamente são documentos pessoais. O consulado está muito bem posto para informar. Nós temos inclusive um call center só para atender e tirar dúvidas com relação ao processo de nacionalidade, de maneira que aqueles que buscam saem com a informação correta. E de 2009 para cá, nós demos por ano, em média, 1.500 nacionalidades. Nossa. É um número expressivo. Expressivo. Então, quer dizer, a nossa demanda maior é essa e estamos muito bem preparados para atender essas pessoas que querem ter a nacionalidade portuguesa. Esse mesmo call center que você se referiu, ele também está fornecendo essas informações a respeito do recenseamento, quem está apto, quem não está a votar nessas... Porque agora, sábado e domingo agora, né? Dia Exatamente. 23 e 24. Exatamente. Né? O nosso call center está, assim, preparado para dar todas as informações pertinentes, inclusive às eleições, e atendemos todos os dias das 9h30 às 16 horas da tarde. A hora que ligar, vai ter alguém para atender e esclarecer dúvidas. Tá. Durante o expediente normal do consulado, o horário qual seria? De atendimento na chancelaria é das 9h30 ao meio-dia. E agendamentos, nós já atendemos à tarde com agendamentos, e o call center funciona das 9h30 até as 16 horas. Bom, pessoal, com todas essas informações importantes, eu queria exortar aí a comunidade portuguesa que comparecesse para fazer valer, contribuir com Portugal, que está crescendo novamente, né? Como o José Augusto falou. E evidente, todo português é um trabalhador nato, né? É voltado ao trabalho, a cultura portuguesa é voltada ao trabalho e tenho certeza que Portugal em breve vai estar aí com altos índices de crescimento, sem dúvida, né? Agora, José Augusto, eu infelizmente gostaria de continuar esse programa e tenho certeza que nós faremos outros no futuro, mas eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença no programa, foi um prazer enorme. E as portas do programa sempre estarão abertas a você, ao consulado e ao cônsul, senhor Armênio Mendes, e estaremos aqui sempre à sua disposição. Bom, eu que agradeço novamente e sempre também à disposição para quando precisar da nossa participação e trazer novas informações e novidades da nossa comunidade. Perfeito. E você, telespectador da TV Com e do programa Cidadania e Meio Ambiente, todas as quintas-feiras às 21 horas, e reprise às quartas-feiras, às 10h30 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá! O mundo muda, a gente muda. O mundo muda, a gente muda. O mundo muda, o mundo muda, a gente muda.